Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que é, ao mesmo tempo, poderosa e, vamos ser sinceros, um tanto quanto inquietante. Como o poder se mantém concentrado em sociedades que se dizem livres e de que forma o nosso consentimento é, na verdade, construído. É uma exploração sobre aquela tensão que existe entre democracia e a concentração de riqueza. E para guiar essa nossa exploração, vamos nos basear nas ideias apresentadas na obra de Noam Chomsky, O Lucro ou as Pessoas. É um livro que investiga justamente as estruturas de poder na nossa ordem global. Então vamos lá. Bom, tudo começa com esse paradoxo, uma questão levantada pelo filósofo David Hume mais de 250 anos atrás. Pensa bem, se a força, no final das contas, está com a maioria, com as pessoas que são governadas, por que elas simplesmente se submetem? A resposta, segundo essa linha de pensamento, não está na força física, mas sim no controle da opinião. Para a gente entender como esse controle foi pensado e estruturado, a análise nos leva de volta à fundação da democracia moderna, especificamente aos Estados Unidos, que é um modelo que frequentemente se estuda para compreender o sistema como um todo. E aqui está a premissa que, segundo a análise, é a base de tudo. Uma frase de um dos arquitetos da Constituição americana, James Madison. É muito importante notar que ele não fala de proteger qualquer minoria, mas uma minoria bem específica. A dos ricos, dos proprietários. Esse é o ponto central. Essa ideia ficou conhecida então como a doutrina de Madison. E, na sua essência, o argumento é de que o sistema foi deliberadamente projetado não para expandir a democracia, mas sim para conter a democracia, para garantir que o poder de verdade ficasse nas mãos dos mais ricos. Aqui a gente vê bem claro qual era o medo do Madison, né? Ele tinha uma previsão de que, com o tempo, a desigualdade ia criar um desequilíbrio perigoso. A maioria, sentindo o peso das dificuldades, poderia usar o seu poder democrático, o voto, para buscar o que ele chamava de um espírito de nivelamento, ou seja, uma redistribuição da riqueza. O sistema constitucional, na cabeça dele, precisava ser um freio para impedir que isso acontecesse. Ok, agora vamos dar um salto no tempo para ver como essa estrutura evoluiu. Se a força bruta não é mais a ferramenta principal em sociedades mais livres, como é que se garante que a maioria aceite uma ordem que, muitas vezes, não a beneficia diretamente? A resposta, de acordo com essa análise, veio no século XX, com o surgimento de uma indústria nova e muito poderosa, a de relações públicas. E a sua função, desde o comecinho, foi descrita sem rodeios pelos seus pioneiros como o controle da opinião pública. E aqui está um dos pais dessa indústria, Edward Bernays. O mais curioso é que ele não via essa manipulação como algo, digamos, sinistro. Pelo contrário, para ele era um elemento essencial da democracia. Na visão dele, as massas precisavam ser guiadas por uma minoria informada que usaria a propaganda de forma sistemática. E essa analogia do Bernays ela é brilhante para entender a ideia. Não se trata de convencer com argumentos lógicos. A ideia é organizar, disciplinar o pensamento do público, assim como o exército organiza e disciplina seus soldados para uma batalha. Vamos quebrar isso para ficar mais claro. Em um exército, o controle é sobre os corpos, os movimentos, a ação física. Já na engenharia do consentimento, o controle é sobre a mente, sobre as percepções e as crenças. O objetivo é garantir que a força da maioria seja direcionada para os objetivos que a elite deseja. Esse processo todo é o que Chomsky, analisando Bernays, chama de consentimento sem consentimento. Parece contraditório, né? O público até consente, mas esse consentimento foi fabricado, foi engenheirado. E o mais chocante é que, para Bernays, isso não era uma falha da democracia, mas a sua verdadeira essência em funcionamento. Então, qual é o resultado final de toda essa engenharia? Que papel sobra para a população em geral nesse modelo de democracia? O resultado é uma redefinição total do papel de um cidadão. A população é basicamente colocada na posição de espectadora. Ela pode assistir ao jogo, pode torcer e, de vez em quando, pode até escolher entre os jogadores da elite. Mas entrar em campo e participar ativamente das decisões? Isso não. O Walter Lippmann, que foi um intelectual e jornalista muito influente, era um grande defensor dessa visão. Olha como ele descrevia o público geral, como ignorantes e intrometidos que precisavam ser mantidos bem longe das decisões importantes para que os homens responsáveis pudessem governar sem nenhuma interferência.
E para reforçar ainda mais, o cientista político Harold Lasswell fala a mesma coisa, só que de forma ainda mais direta. A ideia de que as pessoas sabem o que é melhor para elas mesmas, para ele, isso era um dogmatismo democrático perigoso. A elite, segundo ele, precisa reconhecer a ignorância e a estupidez das massas para poder controlá-las, supostamente para o próprio bem delas. E assim, o conceito se fecha. A teoria do público espectador propõe uma divisão bem clara. De um lado, uma classe especializada, os que participam, do outro, a grande maioria, os espectadores, cujo consentimento é pedido de vez em quando, mas é continuamente fabricado. Ok, agora vamos juntar todas as peças desse quebra-cabeça, vamos enxergar a lógica completa por trás dessa visão de mundo que, segundo esta análise, molda boa parte da nossa realidade política e econômica. A lógica se desenvolve em 3 passos bem claros. Primeiro, a premissa lá do início, de Madison, proteger os ricos. Segundo, o mecanismo moderno de Bernays, a engenharia do consentimento com a propaganda. E, por fim, o resultado desejado por Lippmann, um público passivo, que só observa as decisões sendo tomadas por outros. E tudo isso nos deixa com uma pergunta fundamental, uma pergunta que vai no coração do que a gente entende por democracia. Se a concordância da população pode ser fabricada, pode ser manufaturada com técnicas tão sofisticadas, qual é o verdadeiro valor desse consentimento? Fica aí a reflexão.